Prateleiras que viram armários, como assim? Isso é possível? É possível sim, vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo como que eu transformei prateleiras em armários muito funcionais, usando essas placas PVC e também canaleta pra fio. Então bora lá ver o passo a passo? Minhas fadas artesãs, hoje a ideia vai ser bem diferentona. Eu tenho uma parte aqui em casa que tem algumas prateleiras que já estavam na casa quando eu cheguei, porém elas são um pouco feinhas, sabe? E detalhe, não é só por isso, é porque os meus gatos ficam pulando nessa parte, bagunça todas as ferramentas, e eu tava pensando o que eu posso fazer para continuar usando essas prateleiras de uma forma funcional, mas que fique tudo organizado, né? E aí eu pensei, vou fazer um armário com essas prateleiras, porque eu tinha essas placas PVC aqui paradas de um outro projeto, então eu reaproveitei esse material e vou fazer esse armarinho com placa PVC. Mas detalhe, vocês não se assustem não quando eu levar vocês pra lá, porque é uma parte que ainda não tá pintada, então como eu falei pra vocês, as prateleiras são um pouco feinhas assim, é uma área que tá no cru, não tem decoração, não tem nada, então eu vou começar a mexer nesse lado agora. Uma dúvida muito comum quando eu comecei a postar alguns trabalhos que eu fiz usando canaleta para fio, usando as placas PVC, é se eu uso duas canaletas para as portinhas. Não, eu sempre uso uma. Aqui vocês vão ver no vídeo que eu estou usando tanto uma que tem repartição, essa aqui não tem repartição, essa aqui tem repartição, que aí você já coloca as portinhas assim, ó, já tem essa divisória. Tanto uma quanto a outra dá certo. Eu, na minha experiência, não vejo necessidade de colocar duas canaletas para as portinhas passarem. Por exemplo, para cada uma passar em uma canaleta. E essa é uma dúvida bem comum por aqui. Então, para você que já viu os outros vídeos também ficou com essas dúvidas, não precisa. Então, eu só estou esclarecendo porque no vídeo vocês vão ver às vezes eu usando esse modelo, às vezes usando esse, porque eu tô reaproveitando o material que tava aqui, então eu não tenho material suficiente só desse modelo ou só do outro, entendeu? E uma coisa que acontece bastante é em relação à medida, você tem que ficar fazendo pequenos cortes, porque aí você vai lá, você tira a medida, quando você coloca, fica um pouquinho preso. Por quê? Porque a gente às vezes não conta com a medida disso daqui, que também faz diferença, às vezes os milímetros fazem muita diferença. Então é normal você fazer a sua medida, quando você colocar fica emperrando, então você vai tirando alguns milímetros até dar o tamanho certinho. Nesse momento as canaletas já estavam cortadas porque eu já tinha tirado a medida. Essas canaletas geralmente elas já vêm com uma fita dupla face. Como eu falei pra vocês, eu tô reutilizando o material, então essa já não tinha mais a fita. Aí eu usei uma cola PU para fazer essa colagem. Então eu fui passando a cola em todas as canaletas e tomando bastante cuidado na hora de colocar ela tanto na parede quanto na prateleira para manter a medida certinho ali. Eu coloquei bem rente ao final da prateleira. Nessa de cima, quando eu passei a cola, eu aproveitei também e prendi ela com uma fita crepe comum, só para ela não cair. E também já aproveitei e fui fazendo os testes para ver se a medida da plaquinha estava certa. Mas até dar certo, essas plaquinhas deu muito errado. E eu não entendi o porquê que estava dando tão errado, mas vamos lá. Vamos terminar de colar as canaletas, depois vocês vão entender o porquê que estava dando tão errado essas medidas. Quem me acompanha aqui no canal há mais tempo sabe que eu adoro fazer DIY com essas placas de PVC, com essas canaletas para fio, dá para fazer muita coisa, tanto de decoração quanto na parte de organização. Depois que eu tinha feito a primeira porta, aí eu fiz as demais. Então vamos lá, o que nós fizemos até agora foi tirar as medidas das portinhas dessa parte e colar as canaletas, né? Agora eu tenho que pensar uma forma como que eu posso fechar aqui. E vocês podem observar que essas prateleiras, elas passam da parede. Então, se eu fechar aqui, vai ficar sobrando uma ponta que não vai ficar muito legal. Então eu vou colocar a cabecinha para funcionar e pensar como que eu posso fazer isso. E eu encontrei esse perfil de alumínio aqui parado e pensei, é agora que eu vou lhe usar. Então eu fiz a medida e coloquei como se fosse uma espécie de coluna. Uma parte colei, outra parte que eu consegui furar o alumínio eu parafusei, outra parte eu coloquei com prego. Mais importante que estava dando certo, então eu colhei toda aquela parte, fiz uma moldura, voltei para as portinhas para terminar de fazer algumas medidas e também colar algumas partes, porque eu não tinha plaquinhas assim o suficiente. Então eu fui cortando partes e fui emendando. E algumas canaletas eu não coloquei aquela cola PU, algumas canaletas eu passei essa fita dupla face.
Eu gosto de fazer esse tipo de teste, usar o mesmo material com colas diferentes e aí eu consigo ver qual que fica melhor, uma fixação melhor. E nesses testes eu percebi que colando a fita crepe embaixo da plaquinha, na hora de correr, ela corre muito melhor. E eu também tinha feito isso nas portinhas lá da minha pia. Vou aproveitar, né, trazer uma corzinha aqui para esse espaço. Já troquei a roupa, porque essa aqui se sujar tá tudo bem. Sabe aquela roupa que a gente guarda mais velhinha? Que é pra gente usar ou em dia de faxina, ou nesses momentos que a gente vai fazer uma coisa que suja muito e se mancha tá tudo bem. Eu sempre guardo uma mudinha para essas ocasiões. Um cantinho finalizado por aqui. Gente, eu não imaginava que esse espaço poderia ficar dessa forma. Aqui é um espaço que tem no meio do corredor, que vai para a lavanderia, mas ele estava daquela forma que eu mostrei no início. Isso que eu não mostrei muito aqui, porque aqui estava uma completa bagunça. A gente mudou para essa casa recente e ainda tinha muita coisa que a gente não sabia nem onde ia colocar. Então, vou apresentar para vocês. Vocês viram já um pouquinho aí como que ficou. Como eu falei pra vocês, eu tive alguns desafios, porque a prateleira ela não estava na altura certinha, então eu tive um trabalhinho aí pra conseguir acertar as portinhas. A parte de cima eu ainda não coloquei o puxador, porque eu não tenho um outro igual, e aí eu vou comprar um puxador que seja igual pra ficar bonitinho. Então vamos lá ver como que ficou. Então essa é a parte que eu falei pra vocês que ainda não tem um puxador, mas eu só tinha dois, então eu vou comprar os de cima. Então ficou dessa forma, aqui ainda tá pegando um pouquinho. Mas coisa leve, assim, é só... Eu vou conseguir acertar mais um pouquinho pra ela poder correr bem. Eu estava já usando essas placas de PVC embaixo da minha pia que eu tinha feito igualzinho, as mesmas portinhas assim. Então tava correndo super bem. Aqui nessa parte de baixo eu coloquei a canaleta sem divisória, como eu falei pra vocês, né? Quando eu tinha um pouquinho de um jeito, um pouquinho do outro, eu fui misturando tudo, mas no final deu certo. Aqui eu vou ter um pouco mais de dificuldade pra abrir, porque está sem puxador, mas também ó, nada muito dificultoso não. E aqui eu vou deixar algumas coisas guardadas, as coisas que eu ainda não sabia, onde eu conseguiria deixar de uma forma que não ficasse poluído, né, o visual. Eu prefiro colocar portinhas assim, porque tá uma baguncinha lá dentro, mas tem umas portinhas aqui, ó, que disfarça. Não é bem assim, porque tem que deixar o mais organizado possível, porque são as coisas que eu uso no canal. E aqui também eu coloquei algumas ferramentas. E eu coloquei uma coisa bem interessante aqui dentro, para quando estiver à noite e eu quiser pegar alguma coisa, aqui vai estar escuro, né? Então, mesmo que tenha a lâmpada aqui, não é o suficiente para iluminar aqui dentro, vem ver. Ó, então vocês podem ver, tá de dia e mesmo assim tá super escurinho. Aí o que eu faço? Já mostrei pra vocês essa mini lâmpada, esse mini abajur. Olha o tamanho disso aqui, gente. É tão baratinho, eu encontrei na Shopee. Custa acho que em torno de R$ 4,99. E eu coloco aqui na tomada e a gente tem um ambiente iluminado. Isso aqui é bom para vários ambientes. Você tanto pode usar ele com a conexão assim, ó, USB direto no aparelho. Eu também coloco atrás da TV. Ou na caixinha assim, ó, em qualquer ambiente. Dá pra você colocar também no carro. E eu aproveitei e colei esse tecido também. Colei com cola branca, mas a cola branca foi muito dificultoso para pegar. Então o que eu fiz? Eu peguei aquela cola extra forte, diluí na água, fui borrifando tanto por cima do tecido quanto na parede. Lembrando que essa parede aqui, ela só tá no reboco, né? Igual aqui, ó. Então eu só queria deixar um ambiente um pouquinho mais alegre e tinha esse tecido aqui sobrando, aí você já sabe, o negócio que tá paradinho a gente bota pra decoração e cria uma decoração nova. É um cantinho que eu não tô sempre aqui, mas sempre que eu passar eu quero ver assim arrumadinho. Eu gostei bastante. E esse daqui também, se você já tá aqui no canal há mais tempo, você já viu que eu já ensinei a fazer essa decoração aqui. Aqui tinha um espelho, mas o espelho aqui não ia fazer muito sentido. Então o que eu fiz? Aquele espelho, colei esse desenho aqui. Acho que ficou mais legal, né? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like, deixa também seu comentário me dizendo de qual cidade ou estado você está assistindo e compartilha esse vídeo também com os amigos, com as amigas lá nos grupos do WhatsApp. E se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Aproveita e se inscreve aqui. Pra quem viu o vídeo até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!